paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma vez juntos. Graças a Deus, podendo falar, exaltar o nome do nosso Senhor, aprender um pouco mais da sabedoria que o Senhor derramou sobre nós. Sabe, irmãos, sou muito grato a Deus, porque hoje, através dos livros da Bíblia, através de vários irmãos das redes sociais, teólogos, professores, tenho aprendido cada vez mais o quão simples e maravilhoso são os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. E como é bom difundir esses pensamentos. E como é bom levar até aquele que mais anseia, que mais precisa, uma mensagem que pode sarar, curar, transformar, mudar a nossa história. Louvado seja o nosso Senhor. Eu gostaria, irmãos, que vocês anotassem a palavra de hoje que está em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10. Eu gostaria de falar hoje a respeito de como devemos orar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se exaltava, porque assim sabemos que todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Voltando nesses últimos versículos, irmãos, o Senhor, depois da frase do publicano, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O Senhor, ele nos esclarece aqui em seguida dizendo: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Irmãos, aqui o nosso Senhor nos ensina a orar. Quando eu sempre insisto em dizer que o Evangelho de Cristo, por mais que as Escrituras sejam grandes enigmas em algumas partes para nós, e claro que podemos estudar a Bíblia inteira durante toda a nossa vida, mas nunca saberemos tudo. Mas mesmo assim ela consegue ser simples naquilo que realmente importa para nós, naquilo que precisamos saber, naquilo que a gente precisa usar no nosso dia a dia. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é a orar. E um dos exemplos é este aqui, onde nós temos um fariseu e um publicano. O fariseu batendo no peito, dizendo que ele era o mais santo, dizendo que fazia tudo para Deus. E ali o publicano não conseguia nem erguer os olhos de vergonha, porque sabia que era pecador. E nesse momento, o Senhor olhou os dois e justificou o publicano, porque reconhecia Deus, reconhecia que ele era fraco, falho e pecador, e que Deus era maior. E o que acontece hoje, irmãos? Muitas pessoas, no meio evangélico, no meio cristão, querem se aparecer e ensinam outras pessoas a se aparecer, e o Senhor nos ensina o quê? Quando você for orar, feche a porta do seu quarto e clame ao Senhor. Irmãos, a palavra é muito dura quando o Senhor: não sejais hipócritas. Porque Deus,
Ele não precisa que você grite. Ele não precisa que você se exalte. Ele precisa que você desça. E é tão difícil hoje as pessoas ensinarem a essência. E a essência é essa: não devemos crescer, mas quem quer ser o primeiro seja o último, quer ser grande seja pequeno. E ensine isso aos servos de Deus. E eu, como servo, aprendi muito bem que se eu quiser ser algo para Deus, eu devo descer dia após dia. Me humilhar, não ao homem, porque muitas pessoas, ainda já expliquei isso aqui, muitas pessoas acham, eu estou sendo humilhado na empresa, Deus vai me justificar, eu estou sendo humilhado dentro de casa, Deus vai me justificar. Não é esse tipo de humilhação. Deus pode sim até te guardar, mas você só realmente será exaltado quando você se humilhar. Quando você descer o seu joelho no chão, colocar a sua cara no pó e reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida. Você não precisa aparecer. E esse é o grande problema de hoje. Hoje as pessoas usam as redes sociais como uma maneira de aparecer, de mostrar o quanto são de Deus, o quanto são usadas por Deus. Não precisa. Quem tem que ver o quanto você é de Deus é Deus, é o Senhor Jesus. Não adianta querer demonstrar ao homem a sua importância a Deus. É somente Deus que te reconhece. Por mais que você faça, por mais que você queira mostrar às pessoas, por mais que você queira aparecer. E hoje o que mais vemos hoje nas mídias sociais, na televisão, são pessoas querendo dizer que são grandes pastores, grandes pregadores. Grande é Deus. Posso dizer até uma coisa que as pessoas não vão gostar, mas a realidade é essa. Quem tem que ser exaltado numa igreja não é o homem, é Deus. Quem tem que ser honrado dentro de uma igreja não é o homem, é Deus, é o Senhor Jesus. Ali nós temos o exemplo, um publicano e ali um fariseu, dizendo que era o santo dos santos. Cuidado. Nessa história nós vemos quem Deus justificou. Não é aquele que se acha mais perfeito, não é aquele que se acha mais puro, não é aquele que se diz não pecador, eu não sou pecador. Mas Deus veio pelos caídos, pelos oprimidos, pelos cansados e por aqueles que reconhecem que não são nada sem Deus. Então hoje, fica essa lição para mim e para você. Desça, se humilhe diante do Senhor. Não queira aparecer, porque o humilhado, aquele que se humilha, será exaltado, mas aquele que se exalta será derribado. Em nome de Jesus, tome essa palavra para você hoje. Medite a respeito disso. Quando orar, não precisa falar para os outros que você está orando e nem pelo que você está orando. Simplesmente pegue esse exemplo que eu lhe dei. Se feche dentro do seu quarto ou se coloque dentro da sua casa, em oculto. Ore ao Senhor. Se humilhe diante do Senhor e você será exaltado. O Senhor vai cuidar da sua vida. Reconheça que só o Senhor é Deus. Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o Senhor quiser.